Louvado seja Deus. Abra já a tua Bíblia em João, no capítulo 8. João, no capítulo 8. Já houve uma mensagem, sendo pregada essa noite, sobre a sua vida financeira. Mas nós vamos aí para mais 20 minutos, 25 minutos. Amém? Isso. É isso, Otávio. Se achava mais lá atrás, pode trazer. Glória a Deus. João 8. Coloque-se de pé só mais um instante para ler comigo um verso muito conhecido. Será que você já viu eu pregar alguma vez em cima desse versículo, o 32? Já preguei alguma vez aqui em cima desse versículo? Vamos lá. Verso 32. Você pode ler aí, igreja? Lê aqui na tela. Todos lá, vamos lá? Vamos ler mais uniforme. E conhecereis a verdade, e a verdade... Glória a Deus. Verso 36. 36. Se, pois, vamos lá? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muito bem. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Hoje, está acontecendo um fenômeno nos céus. Quem sabe o que é? A lua azul. Embora eu olhei para ela e não vi ela azul, Será que ela vai ficar mais tarde azul? Talvez. Mas para mim, eu nunca tinha parado para prestar atenção nessas coisas. Então para mim, a lua azul só tinha nos Smurfs, Ah, então ela não é azul. Ah, que pena. Pensei que eu ia ver ela azul. Que pena, Mas ela é chamada então de lua azul. E claro, isso é antiguíssimo, antiguíssimo. E sempre há crenças sobre esses eventos. Então, no dia de hoje, com certeza tem muita gente aí fazendo rituais por causa da lua azul, A lua azul trouxe inspiração para músicas, acho, Tem músicas que falam da lua azul e por aí adiante. Então, tem religiões aí, crenças que estão fazendo alguns rituais no dia de hoje, acreditando que vão alcançar algo bom fazendo esse tipo de coisa, Só que os deuses que eles buscam são deuses mortos, que não têm poder para fazer o bem nem o mal, ok? Aí, para falar de libertação, geralmente as igrejas evangélicas, pentecostais, e muito mais hoje, as neopentecostais, trabalham com cultos, chamados cultos de libertação, ok? Então, se você vai hoje numa igreja A, na igreja B, C, muitas delas trabalham com cultos de libertação. E aí tem vários nomes que são denominados a esses cultos, tá ok? Quebra de maldição, culto das causas impossíveis e assim por diante. Vários títulos são dados a esses cultos e são chamados, então, cultos de libertação. Nós já tentamos fazer esse tipo de coisa aqui. Eu já tentei, falei, não, eu acho que deve ser, não é possível. A gente vê Jesus expulsando demônio, então a gente tem que fazer culto de libertação e expulsar demônio também, Já passei por essa fase, já passei, Quem nunca pecou, tira a primeira pedra. Eu já passei por isso, ok? Me lembrei também de uma irmã que, conversando comigo, disse que uma pessoa foi na casa dela para orar pelo marido dela, E ele chegou lá com óleo, com isso, com aquilo, e mandou fazer isso, mandou fazer aquilo, E a irmã veio falar para mim, não aceitei nada disso, porque não sinto no meu coração nada disso, porque na nossa igreja a gente vê que é a palavra que age, é a palavra que opera, entenderam? Então, pode ser que você cruze com alguém, conversando com algum outro crente, ele converse sobre a sua igreja, pergunte sobre a sua igreja e diga, a sua igreja tem culto de libertação? Aí você talvez fique sem saber o que responder. Como assim, culto de libertação? Ah, já vi que não tem. Lá não tem expulsão de demônios, lá não tem exorcismo, não tem essas coisas? Lá não tem. Então a igreja de vocês aí é meio fria, hein? Tá errado isso aí. Tem que ter culto de libertação. A igreja que não tem culto de libertação é igreja fraca. Muitas pessoas
do neopentecostalismo e até mesmo do meio pentecostal, nós nos denominamos pentecostais, ok? Nós nos denominamos pentecostais porque cremos nos dons do Espírito Santo. Cremos que os dons do Espírito Santo atuam nos dias de hoje na igreja, ok? Mas eu digo aquele pentecostal mais, não sei se a palavra seria fervorosa, mas mais focado nessas áreas de libertação. Né? O neopentecostalismo trabalha a quebra de maldições e fala, né, que todo ser humano precisa fazer uma quebra de maldição. Então tem um culto lá de quebra de maldição. Tem outras que fazem encontros para quebra de maldição e cura interior. E assim por diante. E assim por diante. E geralmente esses cultos são na sexta-feira. São na sexta-feira. Tá? Tem todo um pensamento sobre a sexta-feira, porque a sexta-feira é o dia que o umbandismo, o candomblé, a quimbanda, a umbanda, é o dia que todos eles, os feiticeiros, os bruxos, eles vão para cemitério, eles vão para cachoeiras, eles vão para seus terreiros, fazerem trabalhos nas encruzilhadas. Então, geralmente é na sexta-feira que essa turma aí, né, vai mesmo para a rua para fazer os despachos, a macumbaria, a feitiçaria. Então, a igreja, para combater, faz o culto de libertação na sexta-feira, e aí a expulsão de demônio, aí começa aquele negócio de usar os apetrechos, né, os amuletos da fé, o sal, a flor, a rosa, a toalhinha, o martelo, e tantas outras baboseiras que para o culto de libertação, tá certo? O culto de libertação. Então, tudo isso sendo vivido hoje, olhando para a Bíblia, não encontramos base. Não encontramos base para tais ensinos na Bíblia Sagrada. A Bíblia não é difícil de se entender, ela é simples. Jesus define rapidamente sobre o que é libertação. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso não quer dizer que hoje não possa entrar alguém por essas portas endemoniado. Né? Muitos aqui já enfrentamos casos aqui na igreja de pessoas endemoniadas. Já fomos visitar pessoas nos seus lares, em que encontramos as pessoas lá, e no momento que começamos a orar, ficaram endemoniadas. E aí o que a gente faz? Expulsa o demônio. Lógico que expulsa o demônio, isso é bíblico. Isso é bíblico. Expulsa, mas não pode ficar só na expulsão. Não pode ficar só na expulsão. Por quê? Senão a pessoa vai vir, quando você for lá na casa dela de novo, vai orar, ela fica endemoniada outra vez. E aí você expulsa o demônio de novo. E aí ela vem na igreja, fica endemoniada outra vez, você expulsa o demônio de novo. Então não pode ficar aí. E aí que está a coisa. E aí onde muitos vão para um monte de questões de quebra disso, de quebra daquilo, e quebra de vínculo, e a amarração feita, e isso e aquilo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí Jesus diz, se o Filho vos libertar, no verso 36, verdadeiramente sereis livres. Você conseguiu entender o que Jesus falou? Que a cura, a libertação de um ser humano está em conhecer a Jesus. Em conhecer a Jesus. Conhecendo a Jesus, você vai querer andar com Ele. Conhecendo a Jesus, você vai querer andar com Ele. E andando com Jesus, Ele te liberta. Ele te liberta. Ok? Ele diz, eu sou o caminho e eu sou a verdade. E a vida. E ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Então, conhecereis a verdade, se o Filho vos libertar, eu sou a verdade, Jesus disse. Então, conhecendo Jesus, a gente é liberto de todos os males. Eu sou prova viva disso. Eu fui liberto de muitas coisas no meu passado, só pelo fato de eu conhecer a Jesus, de eu buscá-lo, de eu ouvir a sua voz, através da palavra sendo pregada. Eu fui liberto de muitas coisas no meu passado. Nunca passei por aquele momento de exorcismo, nunca precisei expulsar demônio de mim. Simplesmente eu conheci Jesus Cristo, eu me apaixonei por Jesus, comecei a comer essa palavra, comecei a louvar, a orar, a participar do povo, da igreja, dos cultos, dos trabalhos da igreja, e o Senhor Jesus me fez livre. Livre. A questão, você pode até me perguntar, mas por quê? Que tem pessoas que estão na igreja sempre, 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 e eles estão sempre com o mesmo problema.
Como que você me explicaria isso, pastor? Simples, porque essa pessoa ainda não decidiu pela sua libertação. Porque no dia em que a pessoa decide pela sua libertação e se esforça, porque a Bíblia diz, você tem que se esforçar, ter bom ânimo e andar no Senhor, então o Senhor vai te libertar. Então o Senhor vai destruir todo o mal que oprime, que amarra, que prende um ser humano. Entenderam? Como que se vence o mal? Como que se vence Satanás? Porque, gente, hoje tem oração para isso, oração para aquilo outro, né? Tem um monte de orações específicas sendo feitas para isso ou para aquilo. Eu falava ontem na escola teológica aqui, na aula teológica, sobre os demônios, né? Sobre o diabo, ou seja, sobre um atributo que só Deus tem, onipresença. Onipresença é Deus estar presente em todos os lugares do universo em tempo real. Entendeu? Onipresença. E eu perguntei para os alunos, o diabo pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Não pode, porque ele não é onipresente. Deus é onisciente, ou seja, ele sonda o teu coração, ele sonda você por dentro, ele sabe tudo sobre você, ele conhece a todos os seres humanos no mundo. O diabo é onisciente? Não. O diabo não sabe o que se passa dentro de você, o que se passa na tua mente, no teu coração. O diabo não sabe. O diabo não sabe. Entendeu? Por fim, Deus é onipotente. Ele é o todo-poderoso. O diabo é também como ele, o todo-poderoso? Não. Portanto, o diabo não tem poder para fazer nada sem a permissão do todo-poderoso Deus. Entendeu? Deus sendo esse ser maravilhoso, outro atributo que Deus tem, soberano. Soberano. Não há ninguém a seu nível, não há ninguém acima dele. Soberano. A terra e tudo que ela tem, pertence a ele. Quando eu disse aqui, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, o meu socorro só pode vir dele, porque só ele conhece tudo. Só ele sabe sobre tudo, porque foi ele que criou. Entendeu? Entendeu? Então por que eu agora, sabendo que o diabo não pode estar em 2 lugares, eu fico lá expulsando demônio, aquele irmãozinho, aquela irmã está com a pombagira, a outra é o tranca-rua, aí eu encho o caveiro, aí pastor, não fale isso não, que me dá até arrepio aqui no culto, misericórdia. O diabo, não chama o diabo assim não, é Didi, pastor, Didi, vamos abreviar, o Didi, pastor. Né? Aquele lá, o sujo imundo, sugismundo, né? Não falo o nome dele aqui dentro da minha casa não, dá até medo, pastor. Tem crente com medo do diabo, gente. Sabe quando é que você tem que ter medo de Satanás? Quando você der as costas para Deus. Se você der as costas para Deus, tenha medo do diabo, porque ele vai aproveitar o momento. Então nunca dê as costas para Deus, ande na presença do Senhor, e o diabo nunca poderá tocar em você. E se porventura Deus permiti-lo tocar, é porque Deus tem um propósito maior. A sua vitória será ainda maior. A sua alegria será ainda maior. Entendeu? Ah, não, olha, vamos fazer uma campanha, igreja. Orei a Deus, fazer uma campanha aí de quebra de maldição, porque eu estou vendo que tem muita maldição ainda operando na vida dos. Vamos fazer uma quebra de maldição aqui, vamos fazer um ritual aqui de quebra. Todo mundo vai dizer os pecados e vai confessar, renegar esses pecados de novo. Vamos botar uma fogueira aqui, jogar esses pecados, queimar tudo. Vamos fazer uma fogueira santa aqui. Vamos queimar todos esses pecados, todos esses males. Gente, isso é humano, isso é doutrina humana, são ensinos de homens. Porque Jesus é tão simples. Meu irmão, se você faltar num dia da campanha, você está perdido, você quebrou a corrente, tem que fazer de novo. Jesus é tão simples. E conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Eu sou a verdade, ele disse, se o Filho vos libertar, você está livre de verdade. De verdade. Entendeu? Quer ver Jesus enfrentando Satanás? Mateus 4. Olha lá. Mateus capítulo 4, verso 1 em diante. Por que Jesus teve que passar por uma tentação no deserto? Nunca se perguntou?
Porque ele tinha que vencer o pecado por você. Ele tinha que vencer a morte por você. Ele tinha que vencer Satanás por você. Por isso ele foi levado ao deserto. Então Jesus foi levado, capítulo 4 de Mateus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu, a carne. Ele venceu a carne. Olha, não corre. Ele mesmo fala no capítulo 6, depois, capítulo 5, capítulo 6, as solicitudes da vida. Por que vocês andam preocupados com amanhã, com o que vai vestir, comer? Olha as aves do céu, o Pai não cuida delas, o Pai não dá o alimento para elas. Porventura vocês não têm muito mais valor do que as aves do céu para o Pai? Percebe? É o que está dizendo aqui, eu venci por vocês. Entenda que vocês precisam viver da palavra que sai da boca de Deus. E qual é a palavra que sai da boca de Deus? É o que está aqui sendo pregado no seu coração sempre. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sendo pregada com temor, pregada com amor. Essa palavra alimenta você, mantém você de pé. Essa é a libertação que nós precisamos. Nós precisamos da libertação dos nossos medos. Tem um ou outro medo que é bom, medo preventivo, tem que ter. Mas tem medos, tipos de medos, que são destrutivos, corrosivos, destroem a alegria, a paz, o ânimo. Nós temos que ser libertos disso. Ah, pastor, vamos fazer então uma quebra da maldição do medo. Não! Jesus Cristo é a verdade. A verdade te liberta. Ele disse, vocês vão ter aflições ainda no mundo, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo por vocês. Eu já abri o caminho para vocês trilharem. Andem comigo e vocês serão vitoriosos. Entenderam? E aí, então o diabo levou a cidade, em verso 5, levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Entende? Então, se nós estamos com problemas, de medos, de pavor no mundo, se nós estamos preocupados com o dia de amanhã, preocupados com a crise, preocupados com isso, preocupados com aquilo, ei! Deus está cuidando da gente. O Senhor está cuidando de nós. E aí muitos crentes falam, o outro crente quer ser o super crente perto do crente que está com medo, começa, não, você não tem Deus não, você não tem Deus não, você não tem, que nada. E aí começa a enfrentar, e aí fracassa. Por quê? Porque provou, pois Deus aprova, e não se coloca Deus à prova. Não se coloca Deus à prova. Entendeu? Não se encurrala Deus na parede e fala, o Senhor tem que fazer, porque está escrito lá. O Senhor vai dar ordem para os seus anjos. Eu acabei de ler no Salmo 91 que o Senhor dá ordem aos anjos para me pegar no colo. Então o Senhor trata de fazer isso, porque eu estou precisando. Não, está escrito que eu não posso provar o meu Deus. Eu não posso pôr Ele à prova. Ele não deve favor a ninguém. Ele não deve proteção a ninguém. Ele não deve alimento a ninguém. Ele não deve nada para ninguém. Ele é Deus. O que Ele faz? Faz por amor. Faz porque nos ama. Então confie nesse amor, porque esse amor não falha. Amém? Confie no amor de Deus, porque o amor de Deus não vai falhar. Não vai falhar. No amor de Deus está